Amados, eu sei que Deus ele é tão tremendo e Ele vai continuar nos conduzindo. Inclusive tem tudo a ver com uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. Compartilhei inclusive um texto, uma mensagem, acho que foi hoje que eu compartilhei, de uma forma, aquele minuto curto, né, minuto profético, em torno de 10 minutinhos de palavra, 8 minutos de palavra. Mas Deus colocou no meu coração algo que Ele quer nos ensinar. E tem a ver com tudo que Ele fez aqui, da forma que Ele operou, da forma que Ele está fazendo e da forma que Ele vai continuar fazendo. Porque existem pessoas que estão nos assistindo em casa, pessoas aqui presentes, que estão passando por um momento de lutas, de provações, de adversidades, seja qual área for, Há muitas áreas na minha vida, que eu passei, que eu pensava, eu acho que agora o negócio se estreitou de um jeito que, como é que Deus vai resolver isso? A gente quer entender como Deus vai solucionar. E que para nossos olhos, por mais que a gente creia e prega a fé, mas quando o negócio é com a gente, parece que a nossa fé dá aquela abalada, dá aquela chacoalhada. E por muitas vezes, eu te falando da minha vida, um ser humano, eu começava a clamar de uma forma muito mais intensa, porque a gente é assim, né? A gente até clama, Deus ora, mas quando acontece alguma coisa, aí a gente começa a clamar de uma forma mais intensa. É assim, não é, irmãos? Senhor, mas por favor, meu Deus. Mas por que a gente, não mantém essa intensidade com Deus? Mas infelizmente, nós fazemos assim. E por muitas vezes na nossa vida, na minha casa, com a minha esposa, nossa história, empresa, profissional, não estou falando só na saúde. A saúde foram várias vezes em situações que eu passei, que eu falava, Senhor, e agora? E Deus foi e tem completado todo o milagre dele para a glória de Jesus Cristo. Assim também na nossa vida financeira, nossa empresa, momentos que a gente falava, Senhor, meu Deus, como que a gente vai sair disso? Golpes, provações, luta, perseguição, irmão, tudo que você imaginar nós já passamos na vida. E eu dizia, Senhor, e agora? E Deus fala, continua crendo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Qual é a sua luta? Qual é a dificuldade que você está vivendo? Em que você precisa que Deus continue sendo Deus. E isso que Deus falou conosco através desse testemunho é para que eu e você compreenda, entenda que Deus não perdeu o controle de nada. Nossa, mas o mundo entrou numa pandemia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, meu Deus, que luta tremenda. Meu amado, eu vou dizer uma coisa a você, Deus está no controle de todas as coisas da minha e na sua vida. Você pode dizer aí, escrever que está em casa e você dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Diga, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu, olha para o seu irmão e diga, Deus não perdeu o controle de nada. Pode estar difícil para você está vivendo um momento que você não está entendendo nada, mas Deus está dizendo, isso vai ser para a glória do meu nome, diz o Senhor de Jesus. O Senhor dos Exércitos está dizendo, isso vai ser para glorificar o meu nome na tua história. Amém, queridos? Escute uma coisa, preste atenção. Olha algo que Deus colocou no meu coração. Deus disse assim, para de dar a direção para Deus e deixa Deus dar a direção para você. Para de dar direção para Deus e deixa Deus dar a direção para a sua e para a minha vida em nome de Jesus. Deus quer nos direcionar, Deus quer nos conduzir, Deus quer nos motivar, nos curar, nos renovar e Ele quer dar a direção para nós. Há momentos que nós estamos em crise, em lutas, em provações, a gente para e fala, Senhor, faz desse jeito, Senhor. Senhor, por favor, não deixa isso acontecer não. Senhor, não desse jeito não, Deus, assim não. Aí a gente entra no nosso desespero e a gente, sem perceber, estamos dizendo mais ou menos assim, Deus, faz o que eu estou mandando, faz o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Porque o nosso desespero faz a gente esquecer que Deus continua no controle, e Ele não perdeu o controle. Aí a gente começa a dizer, Senhor, olha, isso aqui, isso tudo bem, mas isso aqui não dá, Senhor. Senhor, eu quero me envolver, eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero comprar isso. Senhor, eu não quero outra coisa, é isso que eu quero. Senhor, eu quero aquilo para mim. Senhor, eu quero que seja desse jeito. Seja honesto. Quantos de nós, muitas vezes, estamos fazendo a oração, Senhor, eu queria que fosse assim. Quantos já fizeram essa oração? Pastor, mas a Bíblia diz que Deus concede o desejo do nosso coração. Não é isso que a Bíblia fala? Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que Deus concede. Mas escute uma coisa, há momentos que Deus quer dizer o seguinte,
eu não vou fazer do seu jeito, porque eu tenho algo melhor e surpreendente para a sua vida. O que você me apresentou, o seu desejo, não me agradou, porque o seu desejo é pequeno por aquilo que eu tenho reservado para você. O seu desejo é fraco perto das coisas que eu tenho preparado para a sua vida. E 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor? Levante a sua mão aqui. Então eu vou dizer para você, meu irmão, é muito bom a gente pedir uma coisa e você fala: puxa, eu ganhei aquilo que eu pedi. Mas quando você recebe uma surpresa além daquilo que você nunca imagina, você fala: Senhor, eu não merecia. Deus está dizendo: há uma surpresa chegando de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Então eu e você precisamos parar de dar a direção para Deus e receber a direção dEle em coisas que nós não vamos entender, em coisas que agora, neste momento, diz a Bíblia, nós não vamos saber o motivo, mas chegará um tempo muito em breve, nós entenderemos tudo, por que é que Deus fez, por que é que Deus agiu daquele jeito, por que é que nós não compreendemos, por que é que nós choramos, por que nós se desesperamos, por que é que nós passamos por provação, por que é que Deus curou um, o outro Deus não curou. Eu vou dizer uma coisa a você: quantas pessoas Deus pode curar e elas se perderem no caminho e perder a sua salvação? Para Deus o que mais importa não é, escute isso, guarde isso, o que mais importa para Deus não é a nossa saúde física. O que mais importa para nós é a eternidade do lado de Deus. Ponto. Quando eu e você entender isso, ainda que a gente queira fazer tantas coisas, quando Deus sabe que aquilo vai ser prejudicial para mim e para a sua vida, Deus ele interrompe e ele faz do jeito dele. Aí a Bíblia nos mostra a passagem, por exemplo, de Davi. Davi agora, quando está vivenciando uma direção algo tremendo, e ele é ungido por Deus, é honrado por Deus, só que Davi, ele começa a fazer aquilo que Deus dá a direção para ele. Davi não faz aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Ao momento que Davi está vivenciando aquela unção de Deus e recebendo o seu chamado, ele está sendo preparado por processos. Ele está sendo preparado por processos que por muitas vezes ele pode dizer: Senhor, está doendo, está difícil. Senhor, por favor, muda isso, Pai. Essa é a nossa oração: Deus, por favor, livra isso, muda isso aqui. Mas lembra a oração de Jesus no Getsêmani? O que Jesus faz? Ele chega diante do Pai e diz: Pai, por favor, a minha vontade, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus não vem dizer assim: olha, eu quero desse jeito. Ele não diz: se for possível. Se o Senhor achar que é melhor, se o Senhor achar que está tudo bem, mas se não, faça a tua vontade na minha vida. Porque eu não estou entendendo agora. Porque no momento que Jesus está sendo moído, ele está sendo moído como homem. Ele é Deus, 100% Deus, mas também vive 100% como homem, suportando, aguentando, sofrendo a morte de cruz. Ele estava passando um processo. Só que aquele processo que ele está enfrentando é um processo onde Deus está levantando e edificando e exaltando e preparando ele para algo extraordinário que Deus haveria de entregar. Deus ia honrar Jesus de uma forma tão tremenda, que nós sabemos que ele honrou, que hoje a gente não expulsa demônio no nome de Deus. Hoje a gente não expulsa demônio no nome do Espírito Santo. Hoje a gente expulsa demônio em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz que foi lhe dado um nome, e este nome está acima de todo nome, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Escute uma coisa: sabe aquela pessoa que você fala assim, que ela diz: eu nunca vou me converter? Alguém conhece alguém assim já, não, moço? Eu nunca vou me converter a esse Jesus. Eu vou dizer para você, isso é temporário, porque vai chegar um dia que todo joelho se dobrará. Aleluia. Aquele que diz que não vai falar, ele vai ter que se curvar. O próprio Satanás vai ter que se curvar e dizer: Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é o único Deus, Jesus Cristo tem todo o poder, toda a honra, toda a adoração, toda a exaltação. Todo joelho se dobrará e
toda língua, não é alguma não, toda língua confessará. Sabe qual que é a diferença? Que você está fazendo não por força, mas por amor a Deus, que você está adorando a Ele. É por amor a Deus que você está aqui hoje nesse culto dizendo: Deus, eu não preciso que o Senhor me faça, Senhor, para provar que Tu és Deus. Não, eu estou aqui nessa noite, onde eu estiver, é para dizer: Senhor, santo, santo, santo é o Teu nome, exaltado seja o Senhor, meu Pai, que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus é linda. Mas escute, nós enxergamos esses homens que entenderam o processo para que Deus pudesse dar a direção a eles. E eles entendiam que quando Deus estava dando a direção, estava garantido o sucesso no final. Quando Deus dá a direção, está garantido a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Quando Deus conduz, ainda que você não esteja compreendendo, ainda que você não esteja entendendo, mas Deus quer nos ensinar a fazer a oração que Jesus fez. Qual, pastor? O Pai Nosso? Não. A oração que diz: Pai, seja feita a Tua vontade. Porque a Tua vontade é melhor do que a minha. Aí o que o Senhor diz? Escute, vós que são pais, que dizem que amam os vossos filhos, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí o Senhor diz: quanto mais eu, diz o Senhor. Deus está dizendo: escute, o que eu tenho para você é muito melhor do que um pai tem para o seu filho. O que eu tenho para você é muito maior do que a sua vontade mais perfeita, mais poderosa, que você acha que é extraordinária. O Senhor está dizendo: o que eu tenho para você é mais do que você pensa. Por isso que o Senhor vai lá em 1 Coríntios 2,9, através de Paulo, dizendo: escute, nem olhos viram, ainda que você tenta imaginar, pensar, enxergar, não dá, nem ouvidos ouviram, não tem como alguém falar: olha, algo lindo, algo pleno, algo poderoso, algo grande, algo extraordinário. Essa luta que você está passando é um processo de honra, ainda que as pessoas falam, não vão entender. Jamais subiu no teu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então acredite que a vontade e a direção de Deus é perfeita para mim e para a sua vida. É perfeita. Quando eu e você começamos a ver histórias e personagens, por muitas vezes nós ficamos com esse sentimento, como muitos da própria Bíblia ficaram. Eu já preguei isso algumas vezes, você vai entender o que eu vou dizer. Quando a gente olha para a história de Davi, por exemplo, a gente fala: puxa, esse cara, um nível de comunhão com Deus tremendo. A Bíblia diz que era homem segundo o coração de Deus também. Enquanto no Antigo Testamento muitos olhavam para Deus com medo, Davi olhava para Deus como um conforto. Davi olhava para Deus como segurança. Enquanto Davi pecou e errou como ser humano, e Deus deixou registrado na palavra, para provar que o homem não tem poder de capacidade, que erra também. Aí foram perguntar, o próprio profeta, quando vai desvendar ele, quebrar no meio, o profeta Natan, ele diz: Davi, aconteceu isso, conta uma história para ele. Davi já vai com justiça própria, dizendo: olha, o que é isso? Que cara mal é esse? Esse cara merece a justiça, ser penalizado. Aí Natan diz: esse cara é você, Davi. É você esse cara. Imagina o peso no coração de Davi nesse instante, dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo? Sabe quando a gente está errando e a gente não está enxergando? Fazendo algumas coisas, depois fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Que besteira que eu estou fazendo? Para que eu falei assim? Para que eu agi assim? A ficha de Davi caiu. Porque o profeta, ele não vem condenar, mas ele vem trazer repreensão para trazer cura sobre as nossas vidas. E o profeta Natan estava fazendo isso, dizendo: olha, Davi, essa história é essa. Ah, esse cara tem que pagar o preço. É você. A profecia funcionou para Davi porque ele houve arrependimento. Tanto houve arrependimento que a Bíblia diz que ele foi até Araúna. Araúna era um líder, grandes fazendas, poderoso, milhares de gados. Quando Davi chegou lá dizendo: olha, eu errei, eu falhei, eu não sei o que. Aí Araúna falou: peraí, meu, chegou o rei, o maior rei da história. Davi está aqui, pelo amor de Deus, serve ele lá, faz um banquete para Davi. Pega uma poltrona para ele sentar, pega uma água, aquela água que custa 200 milhões de dólares, pega lá para ele servir. Quer dizer, pega o melhor para ele. Davi diz: para com esse negócio. Eu não vim aqui, não quero nada de graça. Eu quero fazer algo que me custe, meu Senhor, porque eu pequei e eu preciso pagar o preço. Eu errei. Aí o povo diz: mas espera aí, você quer ficar na mão de quem? Ninguém, na mão do povo, na justiça das pessoas, tal pessoa, o peso vai ser assim, sabe o que você quer? Ele falou: eu quero ficar na mão do Deus vivo, porque eu sei que meu Deus é rico em misericórdia.
Enquanto alguns estavam dizendo, dura coisa é ficar na mão de Deus vivo, Davi estava dizendo, eu prefiro ficar na mão de Deus, porque o amor dele é eterno, o amor dele é poderoso, o amor dele é pleno. Sabe o que ele estava dizendo? A direção de Deus vai ser sempre melhor para as nossas vidas. Arão disse, tá bom, o que o senhor quer? Ele falou, quero comprar tudo, tem que pagar aqui o preço. Foi eu que errei. E ele conserta, ele vive o chamado dele, mas antes disso, Davi está vendo o seu ápice ministerial, conduzido pelo Espírito Santo. Aí nós ouvimos falar de uma história que Davi lutou contra leões. Quantos já ouviram isso? Se você não sabia, Davi fez isso. Contra ursos. E ele derrotou-os, destruiu-os. Mas na história essa você com certeza conhece. Quando Davi agora fica sabendo que um gigante incircunciso, filisteu, se levanta contra os exércitos do Deus vivo. Golias, um gigante a qual os exércitos temeram. E a Bíblia diz que Davi lutou contra o gigante. E aconteceu o que com o gigante? Davi fez o quê? Diga, Davi vem vencer. Quantos conhecem essa história? Eu dizer para você, algumas pessoas falam, meu Deus, que coragem Davi tinha. Mas Davi é tremendo demais. Eu digo para você, não foi Davi que venceu o gigante. Foi o Deus de Davi que derrubou o gigante. Quando Davi olhou para a sua força, ele caiu em pecado. Quando Davi dependeu do Espírito Santo, a direção de Deus, ele venceu o gigante. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Não anda pela sua força. Não fique na sacada olhando para onde não deve, olhando para fora, porque você pode ser seduzido como foi Davi e cair em pecado, e matar e destruir vidas, e acabar e manchar o seu ministério, porque a força não era Davi, o talento não era de Davi, a capacidade não era de Davi, o poder e a glória era do Deus de Davi, era o Senhor dos senhores. Quando você entende depender de Deus e a direção vem dele, o Senhor diz, se prepara. Pode ser quantos gigantes se levantarem, pode ser câncer, pode ser doença, pode ser desemprego, pode ser problema emocional, financeiro, ministerial, espiritual, depressão, ansiedade, pânico, mas o Deus de Davi, ele vai pôr por terra toda a provação pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Nós temos um hábito de transferir a glória de Deus para alguma pessoa. Olha, Davi foi sensacional. Peraí, eu acabei de começar a história de um Davi que pecou, que errou. Eu fui lá na frente, depois de rei, e a Bíblia diz que os reis deveriam estar no meio da guerra. Davi estava no palácio, estava no conforto, estava no descanso, estava no bem bom. Davi estava tranquilo. Olha isso. E porque ele está tudo tranquilo, a sua cabeça está livre para pensar o que ele quer. E ele começa talvez a admirar, olha onde eu cheguei, eu acho que eu já fiz muita coisa, eu já abençoei muita gente, eu acho que eu já derrubei gigante, quantos exércitos não fizeram nada, eu lutei contra o gigante, venci o gigante, milagres aconteceram, derrotei ursos, acabei com leões, chegou a hora de eu descansar um pouco. Deixa eu descansar um pouco, deixa o povo na batalha lá, porque eu já tenho um ministério muito próximo, muito tempo. Está na hora de eu ficar descansando um pouquinho. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? Que eu e você não temos tempos para descanso até que Jesus venha buscar a sua igreja. Quando eu e você entramos no conforto, nós baixamos nossa guarda. Quando você e eu acham que está seguro, tu já viu luta de MMA? Eu que lutei, vale tudo, lutava e gostava e gosto até hoje de assistir como esporte. Esporte tranquilo, suave, leve. E quanto mais forte, mais eu gosto. Aí a gente olha aquilo e você fala, meu Deus, aquela intensidade, aquela luta, pessoas que estão lutando no braço. Aí chega um cara que olha para outro e fala assim, na pesagem, normalmente acontece na pesagem, vão se pesar, até 100 quilos, não pode passar. Aí sobem lá. Aí vem outro lá aí. Aí sempre tem um mais folgado que vai lá, faz uma gracinha, dá beijinho, zomba da cara. E aí olha para o outro e ó, parece uma flor cortando o pescoço. Mas com cara de mal, né? Aí chega na hora da luta, apanha que nem um cachorro. É feio, né?
Porque quando você bate no peito se achando alguma coisa, é assim que acontece com aqueles que estão no reino. Davi diz, espera aí, eu já atingi o nível do MMA tranquilo. Já lutei com leão, com urso, com gigante. Já enfrentei muitas lutas, batalhas. Nessa eu não vou não, vou ficar em casa, deixa eu descansar um pouco. Pega para mim, por favor, lá o puff. Aquele puff lá, pega 2, para mim esticar as pernas e sentar no outro. Aí Davi pensava, o povo está lá em guerra. O Espírito Santo dizia, você tinha que estar lá, Davi. O cristão foi feito para ficar no meio da batalha. Aí Davi, está repreendido esse pensamento maligno, que coisa é essa? Deixa eu descansar um pouco. Deixa eu sair um pouco na sacada lá. Tomar um ar puro, na rede. Aí ele começa a olhar para o lado, para o outro. Onde ele começa a ser seduzido. E onde ele peca. Porque cristão não tem mérito. Cristão não conduz Deus. Cristão nenhum, crente nenhum, membro nenhum, líder nenhum, personagem bíblico nenhum, ele conduz Deus e traz a vitória. É Deus quem dá a vitória a ele. É Deus quem conduz ele. É Deus que leva ele à luta. E Deus que faz você ser livrado no meio da luta. A Bíblia diz que o Senhor te coloca no meio da batalha. E Ele te leva então no meio do vale da sombra da morte. Mas não temerá mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o meu cajado te consolam. Aí o Senhor diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu está no meio da batalha, dependendo da minha presença. Deus está dizendo, não é você que me dá a direção, sou eu que dou a direção para você. Aleluia! Quando eu e você olhamos para a história, nós enxergamos não só Davi, mas muitos outros que caíram quando se achavam plenos e autossuficientes para conduzir Deus e não ouvir o que Deus estava conduzindo. Eles queriam dizer, Deus é assim. Deus falava, filho, não faz isso, vai para lá, faz desse jeito. Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Pedro, Senhor, eu não vou te negar. Jesus fala, não fala isso, Pedro. A Bíblia nos conta a história que falou assim, olha, quando o galo cantar, você vai ter negado quantas vezes? 3 vezes. Imagino que a Bíblia não descreve as entrelinhas de tudo, mas imagina Pedro dizendo, Senhor, para de piada, Senhor. Você não me conhece. Ó, eu negar? Que é isso? É o cara. Sabe quem é Pedro? Eu sou a pedra, sou a rocha. Aí Jesus falou, parou de depender de mim. Não está sendo conduzido por mim. Acontece o que com Pedro? Nega 3 vezes. E aí o galo canta. A ficha cai. Não deixa o galo cantar na sua vida não, queridos. Não deixa o galo cantar não. Não deixa a situação chegar no dia seguinte e você vê que você não se arrependeu das limitações e começou a querer conduzir Deus. Porque aconteceu assim também com Gideão, com Sansão. Sansão pegou, o pai disse, não vai para lá, filho. Filho, faz o seguinte, foi Deus que te ungiu. Essa força do Espírito Santo, é Deus que te conduz. Deus te chamou, ele chegava na cidade, queria portão. Alguém vai abrir o portão aqui? Tem alguém para abrir o portão? Cadê a chave? Não tem? Então daqui o portão, tá aqui. Vamos entrar. Ele começou a achar que ele era o cara. E Deus dizia, filho, não vai para lá não. Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Por mais que você não fale assim para Deus, você está fazendo isso para Deus. Quando você faz o que você quer, você está dizendo, ó, não se mete. Não se intromete. Aí o pai está dizendo, filho, eu quero te guardar, eu quero te preservar, eu quero te livrar, não faz isso não. Tu vai quebrar a cara, tu vai perder a força. O que tem em você é a minha presença, é o meu poder que te fortalece, é a minha unção que te levanta, é a minha glória que é com você. Não faça isso, tu vai perder. Aí ele vai lá, mexe no leão morto, come do mel, não acontece nada, porque a misericórdia de Deus sempre é sobre as nossas vidas. Ainda que às vezes nós falhamos, Deus vai e fala, peraí,
Sabe como é que um pai age? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão aqui, moça. Você já chegou e falou para o seu filho: não me chega no mercado e não me pede nada que eu não vou dar nada. Quem já fez isso em algum lugar, na sorveteria, algum lugar? Levanta a mão aí. Não vai passar de novo inventar McDonald's, querer pedir, fazer. Quantos já fizeram? Levanta a mão bem alto. E depois você foi todo autoritário, chegou lá, você fez o quê? Você fez o quê? Deu. E olha que você é mau, hein? Nós somos mau. A gente vai lá e está aqui. Deus falou: escute, Sansão, você não pode tocar em nada imundo. Você não pode mexer em coisa morta, que se você mexer, você vai perder a unção. Ele chegou lá, um leão morto, mel no leão, e comeu o mel que estava no leão morto. Se lambuzou de mel. Deus tirou a unção dele? Deus tirou a unção dele? Sabe quando o pai fala: não vou, se você fizer isso, eu vou te corrigir. Aí depois o pai fala, ele cria uma história, ele faz toda uma cena só para não corrigir. Acho que quando ele fez assim, aí ele falou: e aí, Deus? Ele falou: então, sabe aquela coisa lá, Sansão? Mudou de assunto. Porque Deus é pai, e Ele não quer tirar o que Ele deu para você. Mas Ele insiste. E Ele agora vai contar algo para aquela mulher, para Dalila, da sua identidade, o seu cabelo. E ele corta o cabelo, ela corta o cabelo dele. Só que agora mexe na identidade. Aonde Sansão passar, todo mundo vai ver que ele perdeu a identidade. Aí Deus não pode permitir que você tenha unção, porque você quebrou a identidade. Você rompeu o propósito. Você não está sendo mais dirigido por Deus. Você quer que Deus obedeça a ordem do jeito que você quer. Você quer fazer Deus. Eu gosto assim. Eu gosto de fazer. Eu gosto de cantar a música rap do mundo. Eu gosto. Lá em casa todo mundo canta e o pastor não está sabendo. Eu vou dizer, mas fique tranquilo. O papai está sabendo de tudo. Fica tranquilo. O papai sabe de tudo. Quem você é aqui na igreja, quem você é na escola, quem é você no seu banheiro, quem é você na sua faculdade, quem é você no seu trabalho. O papai está dizendo, fica tranquilo. Quando tu perder a força, tu vai entender que a minha misericórdia tem limite, que a minha presença ela não pode ir aonde eu não estou dirigindo, aonde eu não estou conduzindo. Eu quero conduzir você, diz o Senhor dos Exércitos. Só que a história nos descreve que ele começou a brincar com o pecado. É assim que a gente faz. Ele começou e disse, olha uma coisa, se você amarrar umas cordinhas no cabelo e fizer assim, eu perco a força. Aí Dalila fazia, aí ela dizia, olha como ele era amável. Os filisteus estão vindo. Aí ele, cadê? Brincava tudo e quebrava tudo, porque a força ainda estava sobre ele. Ainda brincando com o pecado, ele insiste no cabelo. Se você fizer assim, eu vou perder a força. Os filisteus, ele levantava e arrebentava tudo, como se fosse nada. Ela amarrava ele, como se fosse vento. Até que ele chegou no cabelo e disse, se você raspar a minha cabeça. Ela fez dormir e raspou a sua cabeça. Aí ela gritou, os filisteus! Aí ele levantou e disse, cadê a força? Eu estou fraco. Eu não tenho mais vontade de orar. Eu não tenho vontade de mais ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de mais ir para o culto. O que está acontecendo? É porque você está brincando com Dalila aqui fora. É porque você está com brincadeirinha com Dalila, pensando que está tudo certo. Deus não tirou nada, eu estou fazendo, não aconteceu nada. O tempo está dando, Deus está falando, está confirmando aqui agora. Ele está falando com você, Ele está ensinando você. Ele está dizendo, escute, chega um momento que vai acabar. E você vai dizer, e agora? Aí você vai ficar cego que nem Sansão e vai dizer, meu Deus, eu não estou enxergando mais nada. Porque quem não tem a direção de Deus é um cego perdido em qualquer lugar. Por quê? Ele achou que a força era dele, ele se esqueceu. Não tem um personagem que algo é dele, tudo é dele. É para ele e para a glória dele. Josué, quando é chamado por Deus, ele simplesmente faz algo que nós conhecemos. Senhor, não sei como que eu vou fazer nada não. Moisés era demais. Me perdoa, Senhor, quem sou eu? Aí o Senhor olha para ele, como eu fui com Moisés. Quem que dava direção para Moisés? Quem que conduzia Moisés?
Ah, pastor, Moisés tocou a vara, Moisés fez isso, o mar se abriu. Não, foi o Deus de Moisés. Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo, talvez você está se sentindo tão fraco, tão limitado, e dizer, como eu vou resolver? Deus está dizendo, você não vai resolver, você só vai obedecer. Quem vai resolver sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Quem vai resolver, olha para o seu irmão e diga, é Ele que vai resolver. É Ele que vai resolver o seu problema. É Ele que vai solucionar o seu problema. É Ele que vai conduzir. Ele só quer que você obedeça a direção dEle nessa noite. Nós entregamos para Ele, colocamos o coração nele e Ele dirige. Me fala um na Bíblia que Deus falou, eu vou escolher ele porque esse cara parece o Bruce Lee lutando. É você, pode vir pro time. O Rambo, pode vir. Chuck Norris, vem. Não, meu irmão. É tudo filme novo. Tudo filme moderno. Quem me contou isso foi o Ricardo que contou isso aí para mim, irmãos. Eu não conhecia esses filmes. Deus escolheu esses personagens. Tem um pescador aqui, vem cá. Tem o menor da cidade, da casa, do bairro, da casa, chama ele lá, debaixo da cama. Traz ele. Tem um outro lá mexendo com flores. Pega ele que vai fazer uma arca. Aí Deus vai para a cruz. Aí os religiosos, Jesus está aqui, eu estou com ele, caminhando com ele, eu vou para o céu porque eu sou o cara. Esses pecadores vão tudo para o inferno. Tranqueiras. Eu sou crente, 15 anos que eu sou crente. Aí Jesus vai para a cruz. Aí na cruz tem um bandido à direita ou até à esquerda. Aí um bandido fala, Senhor. O outro, se tu és Deus, por que você não sai daí? Quer dar a direção para Deus. Aí o outro fala, Senhor, cala a boca você, quem errou fomos nós. Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus olha para ele, mas quem que ele era? Ladrão, bandido, tranqueira. Jesus parece que não teve nem tempo de batizar, né? Aí fica tranquilo, que os religiosos vão ficar doidinhos comigo agora. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar lá, porque você se arrepende na minha presença e você quer minha direção, você quer minha condução, você quer minha ordem. Se prepara, já já nós vamos estar juntos adorando o Pai. O que tem religioso indignado dizendo, mas peraí, como é que ele conseguiu aquilo? Como que ele comprou aquilo? Como que ele fez aquilo? Meu Deus, eu que faço isso, faço aquilo. Eu quando jejuo toda hora. Quando jejuo não olho nem para a lâmpada, nem para o lugar para não pecar. Eu vou dizer uma coisa a você, Deus olha a intenção do seu coração. Deus vê o que você pensa, Ele sonda e conhece o meu interior. Passa a ouvir a direção de Deus para que você possa colher a bênção, vitória, milagre, sucesso, resposta. Deus te trouxe e me trouxe aqui hoje para dizer, quando você for guiado pela minha direção, o final é vitória, o final é milagre, o final é cura. Pastor, eu entrei aqui sem saber o que vou fazer. Você não precisa saber, você precisa obedecer, 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 obedecer. Ele vai conduzir você ao sucesso. Se você quer, glorifica Ele em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, quem fez foi Deus. Quem operou foi Deus. Quem curou foi Deus. Quem transformou foi Deus. E quem vai continuar fazendo é Deus que vai fazer na sua história. Preste atenção numa coisa, eu quero que você guarde com você, aonde você estiver em casa ou aqui presente. A maior crise que você está passando, seja agora ou que você fala assim, eu não sei. A partir de hoje, eu vou dizer para você, eu vou confessar uma experiência minha com Deus. A minha oração assim, muitas vezes eu acordo e eu quero viver aquela parte do louvor que nós falamos que, como que é, que não é as mãos, mas é
Nós não queremos as suas mãos aí? Como que é que fala? Como que é a letra? Nós não queremos, quer? Muitos querem tuas mãos, mas nós queremos os teus pés. É assim? Aí eu acordo querendo as mãos. Senhor, abençoa isso, abençoa minha filha, abençoa meu filho, minha mãe, meu irmão. Aí quase todo dia é esse conflito. Aí Senhor, me perdoa. Eu não quero pedir. Eu quero dizer muito obrigado pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha esposa. Eu quero te agradecer, porque quem sou eu para dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer? Continua fazendo do teu jeito, Senhor. Continua guardando da tua maneira, porque o Senhor tem o melhor do que eu penso. Se eu pedir, eu vou interferir a tua vontade. Então Deus me perdoa. Eu começo pedindo, ele acabou, Senhor, não as tuas mãos, não. Nós queremos os teus pés. Eu quero te adorar, eu quero te louvar. Eu quero me prostrar e dizer, tu és santo, tu és fiel, tu és maravilhoso. Senhor, tu és Deus, tu és poderoso, tu és digno de toda adoração e de toda glória. Nessa noite eu e você podemos, em nome de Jesus, somente olhar para os pés do Senhor e dizer, nesse lugar que eu quero estar. Eu não quero ficar olhando dizendo o que o Senhor tem que fazer. A Bíblia diz que antes que você peça, Deus sabe o que você precisa. Quando você começa a falar, Deus, eu estou entendendo a tua palavra, diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Não é os ímpios, Deus está dizendo, o meu povo perece. Deus não está falando de ímpio, o ímpio perece por si próprio. Deus está falando na minha igreja, quem me serve estão perecendo, porque eles querem conduzir a minha vida. Eles querem dizer para mim o que eu devo fazer. E quando você começa a dizer, faz isso, Deus, é como se você travasse Deus e falasse, peraí, eu queria fazer algo melhor, mas Ele quer que eu faça isso. Ele quer que eu faça isso. Uma vez um pai, numa reunião de teologia, numa faculdade que eu estava fazendo curso, uma das matérias, um professor, pastor, contando a história, já contei acho que para a igreja isso. Um filho dele começou a fazer birra, eu quero. Estou com fome, eu quero. E estava num lugar, do lado do lugar tinha lá um cachorro quente lá. Aquele cachorro quente que parece mais um pincher. Porque tem uns cachorro quente que parece um São Bernardo. São Bernardo é aquele cachorro que anda com aquele troço pendurado aqui nos filmes. Gigante. Que para comer você tem que comer uns 3, 5, divide de faca. Mas ele queria, porque ele falou, eu quero. O pai falou, filho, espera um pouquinho, o pai vai dar o melhor para você. E ele ficou chorando, reclamando. Ele falou, uma coisa, se eu der para você, eu não vou te dar o outro. Eu quero agora. O pai falou, aí, então tá aqui o seu. Vocês vão esperar? Os outros vão esperar, então tá bom. Aí comeu, daqui a pouco ele saiu dali e falou, agora, comeu? Agora nós vamos na melhor hamburgueria que existe, ali naquele lugar. Aí os filhos começaram a montar os lanches, não sei quantos hambúrgueres, não sei quantos queijos, cheddar. Não está com fome não, né, irmão? É que tem uns irmãos já... Eu não sei se você está tendo uma visão espiritual, mas você está quase entrando no arrebatamento do lanche. Ai, meu Deus, assim, ele olhava e ele falou, eu não vou dar. E ele não deu para o filho dele. Que cara mau. Ele falou, não vou dar. E o coração dele cortado, sangrando, dizendo, meu Deus. E o filho assim, com aquela salsicha que não sei que marca que era. Era meio verde a salsicha. E aquele lanche, irmão, maravilhoso. É assim que a gente faz com Deus quando a gente insiste e quer dirigir Ele. Eu quero, é assim, eu quero. E o pai fala, eu tenho o melhor para você. Espera um pouquinho mais. Eu vou te surpreender. Levanta a sua mão assim, eu quero liberar essa palavra profética. Pode subir, amados. Mas levanta a mão, sobe com a mão levantada ali. Vai subindo com a mão levantada. Não abaixa não, senão eu já dou uma rasteira aqui em cima. Que eu estou hoje na unção do MMA. Levanta a mão aí, irmão. Só quem quer vivenciar a direção do Pai fica de pé com a sua mão levantada. Não põe nem no banco. Faz a flexão nas pernas aí.
Já que você fez uma esteira que nem o pastor Capela tremendo aqui, eu estava morrendo de máscara, correndo que nem um louco de máscara. Falei pro cara, eu vou morrer aqui. Que prova é essa? É para ver se seu coração tá bom. Vou pôr máscara, pôr fita crepe, silver tape, para ver se o coração tá bom. Falei, mas sem oxigênio nenhum coração fica bom. Eu vou dizer, mas quando Deus coloca a mão, Ele cuida de você. Ele está dizendo, se prepara, levanta a mão aí, mais um pouquinho. Calma, está doendo, calma. Você tem que Deus sabe por que você está levantando o braço? Deus está dizendo, eu estou deixando mais forte, que o presente, a caixa vai ser grande, a promessa vai ser grande, a vitória vai ser grande. Deus vai trazer milagre e vai cumprir o extraordinário na sua história. Se prepara. Deus está dizendo, tu está abrindo mão daquele lanchinho mirrado, aquele lanchinho que não presta para nada, que não serve para nada. Deus está preparando um banquete para você aqui hoje. Deus está preparando um banquete para cada um aqui hoje. Levanta a sua mão e diga, Deus, eu recebo, eu quero a tua direção, Senhor. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Faça a tua vontade. Diga, faça a tua vontade. Diga, faça a tua vontade. Escreva aí, faça a tua vontade. O Senhor tem a vontade dele para nós. Se prepara, você vai testemunhar algo lindo de Deus.